Beleza, então. Cara, então fica à vontade, a hora que você quiser começar já. Deixa eu aumentar aqui. Tá. Então vamos lá. Boa noite a todos aí. Hoje eu vou falar um pouquinho aí sobre o capítulo 2 do livro, né, do Sport Angel Research. E o capítulo 2 ele fala sobre os desenhos de estudo, né? E aí eles começam o capítulo com uma introdução, onde eles falam assim, que encontrar respostas para as perguntas de pesquisas clínicas seria a base, né, da medicina baseada em evidência, né? Deixa eu só fazer uma coisa aqui, antes, gente, que ficou bem no meio da tela a nossa... Não, fica tranquilo aí, vai se adequando aí, sem problema. Deixa eu ver se agora vai. Aí, melhorou. Então, eles começam a introdução do capítulo, né, dizendo que encontrar as respostas para as perguntas de pesquisa clínica seria a base da medicina baseada em evidência, né? E a partir do momento que você tem essa pergunta de pesquisa clínica, você tem que ter um desenho de estudo apropriado para a gente conseguir direcionar esses inquéritos específicos, né? E, para isso, seria necessário a gente ter um conhecimento prático, né, desses desenhos de estudos. E aí, assim, a gente conseguir determinar o tipo de estudo apropriado para cada questão de pesquisa. E aí eles dividem, até eles falam no capítulo, né, que é de um modo grosseiro, eles dividem em os designs de estudo em experimental e observacional, né? Sendo que os estudos experimentais seriam os clinical trials, né, e o observacional seriam os estudos em coorte, casos controles, transversais, casos série, né, os relatos de casos. E eles fazem uma breve descrição do que seria esses estudos experimentais, né, que aí eles falam que o investigador ia controlar essa alocação de um tratamento ou exposição à população do estudo, né, e registrar os seus desfechos e resultados. E o estudo observacional, ele ia se diferir, né, do estudo experimental, no sentido em que o investigador ele não tem esse controle sobre a alocação e a exposição ou tratamento, né? O investigador ele ia observar essa exposição, a intervenção e o resultado da população do estudo, e usaria de vários métodos para determinar essa associação entre as exposições, as intervenções e os resultados, né? E eles são considerados experimentos naturais, porque o investigador aqui, ele permite que a natureza siga o curso dela, né? Então, como objetivo do capítulo, seria descrever esses desenhos de estudos e suas vantagens e desvantagens, né, de cada um no que diz respeito a essa pesquisa clínica na medicina esportiva. E aí eles continuam o capítulo e ele entra nessas questões dos vieses, dos confundidores e do erro aleatório, né? Aí eles falam que o objetivo de qualquer desenho de estudo seria o quê? Responder a uma questão específica, né, de maneira mais eficiente e maximizando a validade e a precisão. E eles definem o que seria a validade e a precisão, né? Validade, eles falam que seria a ausência dos erros sistemáticos nas medidas, e seria definida por um efeito limitado de viés e confundidores no resultado do estudo. E a precisão, ele seria definido como uma prevenção de erros aleatórios nos resultados dos estudos, né? Eles falam que uma medida precisa, provavelmente ela produzirá o mesmo resultados em várias tentativas, né? E eles falam que o principal objetivo da escolha de um desenho de estudos apropriado era maximizar essa validade e essa precisão, eles também falam que é a confiabilidade, né? E com isso a gente diminuiria essa questão dos vieses, dos confundidores e dos erros aleatórios.
Eles fazem uma breve descrição, né, uma definição do que seria isso, né? O viés, ele define como um erro no desenho de estudo ou no protocolo de estudo que vai levar a uma associação errônea entre a exposição e o resultado, né? Ele fala que isso se dá por conta de uma ignorância do investigador e sobre decisões inevitáveis durante o estudo ou características inerentes dos desenhos de estudos, né? Eles falam que existem dois tipos de vieses que desempenham um papel importante na concepção de um estudo, que seria o viés de seleção e de observação, né? O viés de seleção seria um erro que vai surgir na seleção da população do estudo, e aí ele vai criar diferenças que não serão controladas entre esses grupos de estudos, né, em um desenho experimental, ou na população do estudo mesmo, representativa de toda a população de interesse, né? Eles falam que, de certo ponto, o viés de seleção ele corre em todos os estudos que vão envolver seres humanos. E já o viés de observação seria essa diferença na forma de como a gente coleta as informações, né? Como a gente faz essas informações são obtidas sobre a exposição e os resultados dentro dos grupos de estudos. E ele fala que isso pode ocorrer de várias maneiras. Eles dão exemplos como viés de memória dos participantes, viés de entrevistador, perda de acompanhamento, classificações incorretas das disposições e dos resultados, né? Eles até falam que o viés de memória do participante é um bem clássico, né? E é difícil a gente colher os dados específicos ali na hora da lesão, né? E essa lacuna que fica entre a nossa coleta de dados e a lesão, os atletas ou pessoas que sofrem lesões podem esquecer de fatos que vão interferir diretamente lá nos resultados do estudo, né? Aí eles definem. Ô, Rafa, você se importa se a Opa, gente for discutindo no meio? claro, sem Cara, problema nenhum. esse capítulo, eu não sei se você chegou a essa conclusão, ou se você chegou a essa conclusão. Você concorda comigo, você pode ter chegado a essa ou a outras conclusões. A questão é, eu acho que o mais importante nesse artigo são esses conceitos, cara. Porque de desenho de estudo, a gente consegue achar essa informação em vários lugares, né? Mas Uhum, essa informação da diferenciação desses, vou colocar aqui entre aspas duplas, tá? Erros, é um pouco mais complexo de entender, na minha opinião, assim. Mas é muito interessante entender isso daí. Então, se você voltar um slide, por favor, um ou dois, na questão do bias, né? Então, bias em português é o que a gente fala de viés. Então, vê se eu tô correto na interpretação segundo o que o livro está trazendo, Rafa. O viés, ele é um erro sistemático, mas o que quer dizer um erro sistemático? Ele é um erro da pesquisa, né? Então, vamos supor que você escolheu um instrumento errado de avaliação para avaliar certo desfecho. Então, por exemplo, eu quero avaliar a lesão, mas ao invés de eu fazer o diagnóstico médico da lesão, com o médico indo lá e diagnosticando, né? Eu acabei fazendo uma classificação diagnóstica baseada numa tabela pelo relato de um paciente. Esse relato, esse self-report de um diagnóstico, pode ser considerado um viés. Por quê? Porque o diagnóstico não é feito por self-report, né? Não é o paciente que diz o nome da patologia que ele tem. Normalmente quem diz isso é alguém que é formado, etc, etc, etc. uhum, Aí por que eu estou dando esse exemplo? Né? Porque de uma maneira bem rígida, a gente pode dizer que é como se o viés fosse erro do pesquisador, né? Fosse erro do projeto. O projeto não foi desenhado da forma ideal para mensurar aquela variável, por exemplo. Mas essa história tem um outro lado. O outro lado é que muitas vezes, se a gente não assumir um certo viés no estudo, o estudo não acontece, né? Então, por exemplo, a revisão sistemática que eu fiz no meu mestrado lá, que todo mundo conhece, né? E que fala sobre as principais lesões, a gente fez uma tentativa de classificar elas por diagnóstico. Mas a maioria dos estudos não tinham feito diagnóstico médico, né? Eles tinham feito isso que eu falei, assim, ou o estudo tinha classificado através de uma lista, ou o próprio pesquisador, na hora ali que estava coletando, colocou
alguma ideia sobre aquele diagnóstico, ou até foi perguntado, qual que é o teu diagnóstico para o paciente, para o corredor, no caso, né, para ele classificar. Possivelmente, muitos desses estudos não teriam nem sido conduzidos se não utilizassem essa metodologia, talvez não ideal. E aí a pergunta que se tem que fazer nessa questão é: mais vale eu ter um estudo com talvez algum viés, ou não ter nenhum estudo se eu não conseguir controlar todo o viés? E a gente sempre tem que manter isso em mente na hora de estar desenhando o estudo, né? Hoje em dia, talvez vocês desenhem menos estudos do que eu. Mas sempre eu agora que vou, quando estou orientando vocês, estou pensando nos desenhos, é nisso que a gente tem que pensar, é isso que a gente tem que balancear. Porque às vezes essa balança vai dizer o seguinte, cara, se a gente não fizer dessa e dessa maneira, nem vale a pena rodar o estudo. Em outras palavras, o viés vai ser tão substancial que invalida o estudo. E daqui a pouco a gente vai falar o que quer dizer isso. Por outro lado, às vezes a gente pode dizer, não, eu acho que por mais que isso seja um viés, a gente pode tratar essa característica que a gente está estudando, que a gente está coletando, como um proxy do construto real. Então, apesar de não ser exatamente a mesma coisa, mas é como se fosse um proxy, é parecido, então traz informação sobre o desfecho real. Então, talvez valha a pena rodar o estudo. Tá? Então, eu queria só colocar essas questões que eu acho interessante não é tão fácil quanto parece tomar essas decisões na hora de montar um estudo. Sim. Se quiser comentar, pode comentar, ou o Rafa, ou o restante, né? Ele até fala algumas coisas que você falou agora, um pouquinho para frente, né? Sobre você ter essa escolha de rodar ou não rodar o estudo, né? Ele tem uma parte que ele fala sobre isso também. Pode seguir? Então, isso aqui eu já falei. Então, os confundidores, ele define como uma mistura de efeitos, né, entre a exposição, o resultado e uma terceira variável, que ele chama de confundidores, né? Ele fala que essa variável ele pode distorcer a uma associação entre a exposição e o resultado. Aí ele fala uma coisa que assim, que uma variável é considerada um confundidor se ela é mais ou menos comum entre um determinado grupo de estudo e está diretamente relacionada ao desfecho em questão, mas ela não faz parte do caminho casual, né? Causal do resultado. E um confundidor comum na pesquisa da lesão esportiva é a presença das lesões anteriores, né? As lesões pregressas aí. E eles falam que o controle dos confundidores é fundamental no desenho de estudo para garantir a validade de seus resultados, né? Eles definem também o erro aleatório, que eles falam que é uma associação falsa entre uma exposição e um resultado devido ao acaso, né? Que um erro aleatório ele ocorre por acaso e pode, em grande medida, eles não ser contabilizados, né? E o que a gente poderia fazer para minimizar isso seria aumentar a amostra do estudo, né, que melhoraria a precisão do estudo, ou repetir o estudo para validar os seus resultados ou maximizar a eficiência do estudo para obter todas as informações possíveis, né? Onde eles falam que, apesar dessas estratégias, o erro aleatório pode afetar os resultados do estudo, mas eles também podem ser abordados na análise estatística de vários desenhos de estudos, né? E aqui eles começam a entrar na descrição do que seriam os estudos, suas vantagens e desvantagens. Tem alguma coisa para falar? Alguém tem alguma coisa para falar dessa primeira parte? Ou pode seguir? Na verdade, eu tenho só uma dúvida, porque eu nunca fiz um ensaio clínico, enfim, né? Se você tiver um confundidor, também é na análise estatística que você consegue diminuir esse fator? Como que faria isso? Não sei se o Luiz pode responder.
Você está falando do confundidor, né? Isso. Uhum. Tem pelo menos duas principais maneiras de você tentar fazer isso, mas talvez não sejam nem as únicas, tá? Mas, por exemplo, você pode tentar diminuir os confundidores através do próprio desenho do estudo. Então, vamos lá, uma forma de fazer isso é controlando para o confundidor. Então, vamos supor que você quer fazer uma comparação, independente de ser um estudo observacional ou não. Você quer fazer uma comparação entre dois grupos, né? Quando você seleciona esses grupos através de matching ou randomizado, por exemplo, você está, na verdade, pegando um fator e deixando ele igual nos dois grupos. Então, para esse fator, não existe confundidor. Aliás, ele não é um confundidor da associação que você está querendo ver, porque você controlou isso no desenho. Até aqui, tudo bem? Perfeito, sim. Quando a gente faz um matching por 1, 2, 3 ou vários confundidores. Quando a gente aleatoriza, a ideia de aleatorizar é tentar balancear todos os confundidores, tanto os mensurados quanto os não mensurados no estudo. Então, a mágica da aleatorização é essa. Então, eu falo assim, por que é tão importante aleatorizar? Por que eu não posso fazer matching? O que é matching, né? Eu fazer assim, eu monto um grupo e o outro grupo eu monto com as mesmas características. Eu não fiz aleatório, mas eu fui buscar na população pessoas com as mesmas características do meu grupo intervenção, por exemplo, para montar o meu grupo controle. Eu acho que eu estou explicando de uma maneira bem simples. Matching pode ser até uma técnica estatística, onde você busca isso dentro de um cohort, mas a questão é, no final você vai ter dois grupos que, para as variáveis que você está mensurando, eles vão ser iguais. Uhum. A pergunta é, e as variáveis que você não coletou? Né? Então, a aleatorização de um estudo controlado aleatorizado, por exemplo, o que ela pretende, o que ela tem a intenção de fazer, é gerar dois grupos ou mais comparáveis, tanto para os fatores que o estudo está mensurando, quanto para fatores que ele não está mensurando. Né? E quando você pensa que eles estão balanceados por causa do próprio desenho de estudo, quer dizer que esse balanço, a variável que está balanceada no baseline, por exemplo, idade, sexo e etc., ela não será um confundidor da associação que você está mensurando no teu estudo entre a exposição e o desfecho. No caso de estudo controlado aleatorizado, a exposição são os próprios grupos, é o que os grupos estão expostos, e o desfecho é o teu desfecho clínico propriamente dito. No estudo observacional, a exposição são outras variáveis que não aquelas que você controlou para, por exemplo, dividir os grupos. E o teu desfecho é a tua variável principal de interesse. Entendi. Agora, num estudo observacional tradicional, onde a gente tem um grupo no início e a gente não sabe quem que vai se tornar desfecho ou não no final para se tornar grupo intervenção ou controle, vamos dizer assim, aí fica complicado, porque a gente não está controlando esses confundidores, né? Então, num estudo observacional, uma das formas de, na hora de você fazer a sua análise principal, você controlar para possíveis confundidores, já que o desenho, né, não permitiu o balanço desses grupos que só foram gerados no final do estudo, né? Então, no início era impossível fazer isso. Então, uma forma de ajustar isso é através da análise. Então, agora, na análise estatística, eu tento colocar as variáveis que eu mensurei e que eu acho que podem confundir a associação que eu estou pesquisando para poder ajustar essa associação. E existem outros métodos para tentar emergir dos dados variâncias, né, ou informações de variáveis até não mensuradas e até desconhecidas, que é o que, por exemplo, a análise de variáveis latentes fazem, né? Até para tentar corrigir para confundidor de variável que você nem sabe o nome, nem sabe se existe, mas pode estar lá. Então a estatística serve para essas questões, né? E pode chegar até esse nível. Mas o ideal... Então, beleza. Então a gente conversou basicamente sobre duas principais formas de talvez controlar esses confundidores. Uma por desenho e uma por análise, né? Agora, qual que é a melhor? A melhor sempre é a por desenho, tá? Então, sabe aquele ditado que fala assim, nenhuma estatística é melhor do que um bom dado, né? Se você tem dado ruim, não tem estatística que conserte.
E se você tem um dado muito bom, você pode fazer praticamente qualquer estatística. O resultado é muito consistente, quase que sempre. Então, sempre o primordial é o dado. Então, se você mexer no desenho do estudo, que é antes de você ter o dado, é melhor, porque o dado vai vir com maior qualidade. É como se o dado viesse não enviesado, vamos colocar assim, viesse sem confundidor. Uhum. Agora, na análise já não, na análise você já tem o dado coletado, né? Então agora você vai tentar fazer você vai correr atrás do problema. Esqueci os ditados, mas acho que você entendeu o que eu quis dizer, né? Mas, de novo, para o estudo observacional do tipo coorte, por exemplo, onde os grupos só são definidos no final e você não sabe quem vai estar num grupo ou no outro, nesse contexto é impossível controlar a priori os confundidores, né? Então, o que se faz é pensar numa série de variáveis que possam ser confundidores, já para a priori entender que elas vão entrar na análise lá no final para essa correção. Já no estudo controlado aleatorizado no ensaio clínico, não. Já, nesse caso, esse controle de confundidor por desenho já é muito mais plausível. Uhum. Existem desenhos observacionais que fazem isso ser um pouco mais plausível também. Por exemplo, se você pensar num case cohort study, o que é um case cohort study? Você tem um cohort e você vai selecionar dentro desse cohort os casos e os controles para fazer sua análise. Como se o cohort fosse a população, né? Dessa forma, você consegue fazer um matching, por exemplo, né? Ou até uma certa aleatorização para conseguir balancear um pouco esses confundidores. Mas o cohort clássico que a gente conhece, que é pegar aquele grupão no início, acompanhar e tal, e depois ver o que aconteceu, até porque as coisas não aconteceram no início do estudo ainda, não é tão possível fazer esse controle de confundidor por desenho. Entendi. Obrigada, viu, Victor? Luiz, Oi? então, só para ver se eu entendi, em suma, a gente tem dois tipos de erro. O erro sistemático, que é inerente de como que a gente coletou o dado, e a gente tem o erro aleatório, que é inerente à característica do dado. São três erros. Certo. Tá? Erro eu tô colocando aqui entre aspas, porque esse negócio de falar erro é meio... mas vamos lá então, ó. Tem o viés que está atrelado ao desenho do estudo. Tudo bem? Uhum. Então, por exemplo, esse é um bom exemplo. Inclusive, para vocês é ótimo vocês estarem aqui para ouvir isso, pelo menos quem é meu aluno já. Galera, na limitação do estudo, normalmente o que a gente descreve lá é viés. Ou seja, se a limitação é do estudo, porque esse parágrafo final da conclusão ele não chama limitação do estudo. Se a limitação do estudo, você vai colocar lá o que é viés, ou seja, o erro inerente do desenho que você fez. Acho que esse é o melhor exemplo para entender o que é viés, bias, né, no caso. Beleza. Até aqui tudo bem? Sim. Então, por exemplo, aquele cara que descreve acho que alguns de vocês já devem ter passado por isso. Vocês colocam algumas coisas na limitação, que eu falo, cara, mas isso não é limitação do estudo. Que nem o cara tá falando assim, mas eu acho que talvez essa variável, no futuro, as pessoas vão conseguir entender que isso, na verdade, não é bem assim e tal. Cara, isso não é viés do estudo. Viés do estudo cara, não aleatorizei, fiz match em vez de aleatorizar. Beleza, esse é um viés, né? A minha Luiz, variável, rapidinho, a minha variável principal foi autorreportada. Isso é um viés, e por aí vai, né? Então, a limitação do estudo está relacionada a viés. Pode falar. quando você estava falando de viés anteriormente, eu lembrei de uma coisa meio que recente, assim, porque veio o pau do Running Pain, e aí você falando disso, eu lembrei de uma coisa quando a gente estava construindo o estudo, que as ferramentas que existiam para mensurar o tipo de dor, elas eram presenciais, né? Então, tinha algumas questões que você tinha que fazer utilização de alguma ferramenta lá e medir no cara.
Só que o nosso estudo, a gente fez online, então ele foi todo autorreportado. Então, a gente adaptou a ferramenta e isso é um viés do nosso estudo, né? Porque a questão que seria a avaliação presencial, a gente não fez, né? Então, acho que talvez é um exemplo que a gente passou aí. Perfeito. Esse é um viés do estudo, com certeza absoluta. Para poder ter mais pessoas avaliando no período que a gente tinha, a gente abriu mão de fazer a presencial para fazer uma não presencial. E para poder fazer, e como toda ação não tem uma, toda ação tem uma consequência, a consequência com certeza foi uma abertura de viés por causa disso. Perfeito. Beleza. O segundo ponto é os confundidores, né? Fatores de confusão. O que são esses fatores de confusão? Os fatores de confusão, eles não são erros, eles são, como é que eu vou dizer? Eles são fenômenos, vamos dizer assim. Então, vamos supor que você está vendo a associação entre duas variáveis, só que você está fazendo isso de maneira univariada no estudo observacional. E essas variáveis são aquele clássico, sei lá, QI, né, o nível, de algum fator de inteligência, e, por exemplo, comer chocolate. E dá uma associação. Estatisticamente falando, essa associação existe ali. E você mensurou corretamente o consumo de chocolate, ou seja, a variável consumo de chocolate ela não tem viés. É impossível uma coisa não ter viés, tá, gente? Acho que vocês já estão num ponto da vida de entender que nada é 0 e 1, né? É um contínuo. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, a probabilidade de ter viés, de erro na mensuração da quantidade de chocolate que as pessoas comeram, nesse exemplo que eu estou dando, pensa que ela é muito pequena. Então, praticamente não tem viés essa variável. A variável de QI, imagine que também não tem. Ela foi mensurada da melhor forma, padrão ouro, tudo ok. Né? Então, viés não tem, mas a associação você encontrou entre comer chocolate e ser mais inteligente ou não. A questão é, será que isso é plausível? Quer dizer, talvez essa pergunta nem deveria ser feita, porque talvez ela não é plausível. Então, possivelmente, existem confundidores que estão entre a associação de comer chocolate e ser mais inteligente, que estão influenciando uma, outra ou as duas variáveis de certa forma, que elas vão puxando a informação desses confundidores para poder dar essa associação. Se você conhece os confundidores ou tem eles coletados, o que você pode fazer? Que você coloca na análise. Porque na hora que você coloca na análise, esses confundidores vão pegar o efeito para eles de volta. Retirando o efeito do comer chocolate, predizer, por exemplo, a inteligência. Então, dessa forma, você consegue, entre aspas, corrigir essa associação que estava espúria, porque você controlou na análise para os confundidores. Mas o confundidor não é um erro do estudo. Você viu que o estudo estava certinho, ele coletou as variáveis numa boa. Mas essa associação espúria acabou acontecendo, sei lá, ou por uma pergunta de pesquisa mal formulada, que também não é viés, né? Porque viés é o erro sistemático metodológico do estudo. Se o estudo não tem aplicabilidade, isso é generalização externa. Agora, você pode ter um estudo inútil, mas muito bem conduzido. Né? O estudo com a validade interna perfeita, mas ele é inútil. Quer dizer, ok, ninguém vai usar, mas é um estudo lindo, é bacana, não tem erro e tal. Né? Então, são coisas diferentes. Então, esse seria a parte do confundidor. E o último, que é o erro aleatório, esse, de fato, assim, esse a gente tem menos controle, né? Porque pode acontecer de você encontrar no estudo uma associação que você controlou para confundidor, o estudo foi perfeito, você encontrou aquela associação, mas 100 estudos depois de você não encontram, só você encontrou. Ou seja, se a gente repetir um estudo várias vezes, pela chance, uma ou outra vai dar um resultado diferente da verdade. Isso pode ter acontecido exatamente com o teu. Acredite, pode. Né? A gente tem que assumir isso. E é por isso que nada é perfeito. Porque mesmo com um estudo sem viés, é impossível isso, mas vamos supor que fosse. Fazer um estudo sem viés e sem a influência de confundidor, seja por análise, seja por desenho, mesmo assim ainda teria a chance de, por acaso, pelas características daquela amostra que você coletou, enfim, dar um resultado que não condiz com a realidade.
E esse seria, então, a definição, né, ou a interpretação desse erro aleatório. O erro aleatório, quando a gente está pensando em tamanho de amostra e etc., ele é bem representado pelo tal do alfa, né? Então, o alfa é o que representa o tal desse erro aleatório de encontrar um resultado positivo, sendo que, na verdade, ele não existe, né? Então, é basicamente isso. Deu mais ou menos para clarear melhor agora, entender? Perfeito, Luiz, obrigado. Beleza. Pode seguir? Então, eles começam a definir o que seriam ensaios clínicos, né? E traz vantagem e desvantagem agora dos desenhos de estudo. Então, o ensaio clínico, ele fala que é o desenho de estudo experimental clássico, né? Para as realizações de pesquisas clínicas. O desenho de estudo clínico, ele é definido pelo fato que o investigador ele vai atribuir os participantes a grupos de exposição, a fim de determinar o efeito de uma exposição em um determinado resultado, né? Os ensaios clínicos, o investigador ele manipula ativamente a população do estudo, né, para estudar uma exposição específica e um resultado específico. Eles falam que existem alguns critérios, né? Eles falam 4 critérios que definem qualquer ensaio clínico, e esses critérios seriam que o estudo ele deve ser de natureza prospectiva, ele deve haver uma intervenção definida, né? Deve haver um grupo de controle para comparação com um grupo de intervenção, né? E quando a gente pensa nas questões nas questões de ética sobre o ensaio clínico, eles falam que a gente tem que seguir esse conceito do equilíbrio clínico, né? E aí eles definem esse equilíbrio clínico como ele sugere que o ensaio clínico ele é ético se houver incerteza na comunidade médica quanto aos benefícios e danos da intervenção em um estudo, né? Esse conceito ele vai exigir também que o ensaio clínico ele use de intervenções comuns ou padrão ouro para um controle, né? Para comparar essa intervenção. E quando não tiver essa questão do padrão ouro, dessa intervenção padrão ouro ou essa intervenção comum, aí sim eles usam o placebo, né? E eles também exigem que a gente aplique esse consentimento informado, né? Seja aplicado em todos os participantes do ensaio clínico. Eles falam que também existem várias etapas, né, que o investigador ele deve considerar para conduzir um ensaio clínico, né, que seria a formação de uma hipótese a partir de uma intervenção em estudo. O investigador ele deve ter certeza de que a intervenção que ele está sendo estudada ele vai atender aqueles princípios do equilíbrio, né, e os resultados do estudo eles devem ser claramente definidos, né. Eles trazem outro também fatores de design que falam aqui no quadro sobre a população, né? Se o estudo vai ser uma população individual ou em grupo, se a intervenção vai ser de origem preventiva ou terapêutica, né? Se a intervenção vai sofrer o crossover ou vai ser uma questão paralela, ou se o número de intervenção vai ser singular ou múltiplo, né? Se vai ser uma intervenção, ou vou ter múltiplas intervenções aí. Eles falam que é importante também identificar a população do estudo, né, e determinar os critérios de inclusão e exclusão, que é importante considerar essas questões de conformidades, né, para os grupos de estudos e a possibilidade de perda de acompanhamento. Eles falam também dos princípios da intenção de tratar, né, ele fala que usar esse princípio tem benefícios, né, como manter os procedimentos de randomização, limitar os vieses e conduzir o estudo em condições de vida real, né? E eles falam que apenas os participantes que completam todo o protocolo de estudo eles são incluídos na análise, né? Eles falam também sobre usar o princípio da eficácia, ele pode limitar a aplicação de resultados de estudos na prática da vida real, né?
e pode afetar o tamanho da amostra necessária, e seria importante determinar nos ensaios clínicos como os participantes serão atribuídos aos grupos. Se isso for de uma forma aleatória, a gente poderia potencializar os viés de seleção, né? Eles falam sobre a randomização, que a randomização ele serve a dois propósitos principais em ensaio clínico. Uma delas é permitir a atribuição imparcial, né, dos participantes aos diferentes grupos, e ela controla os confundidores, né, conhecidos e desconhecidos entre a população do estudo, né. A randomização vai fortalecer a validade do ensaio clínico, né, e eles falam que, no entanto, eles devem se notar puramente por acaso, que de vez em quando um procedimento de randomização ele não resulta em grupos de estudos iguais, né? Ele traz a questão da randomização em bloco, né? Que ele fala que é um método usado nos ensaios clínicos para garantir um equilíbrio entre os grupos de estudo e evitar essas tendências seculares no recrutamento de participantes do estudo. A randomização em bloco, ela permite que grupos menores de participantes do estudo sejam randomizados, né? Ele traz a questão da estratificação, que vai garantir uma distribuição igual das variáveis de confusão, que é o sexo, idade, a raça, nível de atividade entre os grupos de estudos, e questões sobre o cegamento e o mascarar, que eles falam no capítulo, né? Que ele ajuda a eliminar os viés entre os participantes. Só que isso é difícil conseguir nas pesquisas de lesões esportivas, né? Eles dizem que, embora os ensaios clínicos sejam considerados melhores desenhos de estudos para a pesquisa, ele pode haver desvantagens no seu uso. Aí tem essa tabela no capítulo, né, que ela aparece várias vezes, onde eles mostram as vantagens e desvantagens, né? E eu escrevi aqui o que eles falam de desvantagem durante o capítulo. Os ensaios clínicos são caros de ser utilizado, e sua utilização ele pode ser difícil, né, em várias situações. Na medicina esportiva, né, eles falam que os atletas podem não estar dispostos a cumprir o protocolo de pesquisa. Os ensaios clínicos, os períodos deles são relativamente longos de acompanhamento, né? E também a gente vai ter desvantagem no critério de inscrever os participantes mesmo, né? Suficientes para a pesquisa. Eles falam que em alguns ensaios clínicos, eles podem não ser considerados como condições de vida real, e os seus resultados eles podem não ser considerados inaplicáveis para aqueles fora da população do estudo, né? E também pode haver considerações éticas que tornam os ensaios clínicos impraticáveis. Aqui agora eles entram no estudo de coorte, né? Alguém quer fazer alguma pergunta do anterior ou pode tocar? Por aqui tá tranquilo, pode tocar. Tranquilo? Então, os estudos de coorte, eles falam que são estudos observacionais, né? Porque aqui os investigadores não estão ativamente envolvidos na designação dos participantes para os grupos, né, de estudos, mas eles apenas observam o que está ocorrendo naturalmente com os participantes, né? Eles comparam a ocorrência de um resultado, né, e como resultado eles citam doença, lesões, morte entre os grupos de pessoas, né, que têm diferentes status de exposição ao longo do tempo, né? E isso levou aos estudos de coorte a ser muitas vezes referidos como estudos de experimentos naturais, né? Eles trazem a definição da população do estudo, né? Geralmente eles são definidas por critérios gerais ou específicos, né? Dependendo do tipo de exposição e resultado na qual os investigadores está interessado, né? E eles definem o que seria critério geral, né? Que são população
geralmente definida por áreas geográficas ou alguma outra definição que eles usam, não, é ampla para examinar uma exposição comum. Eles põem um exemplo como a participação em um esporte específico. E critérios específicos, eles são a população mais específica definida para observar uma exposição rara, né? E resultados associados. Aí ele diz aqui que a compreensão clara da exposição ou do resultado de interesse poderia ajudar o investigador a determinar qual a população de estudo de coorte que seria apropriada, né? Se seria a população geral ou a específica. Eles falam sobre a população de comparação, né? A população de comparação ideal para o estudo de coorte é aquela em que os membros das duas populações diferem apenas na exposição de interesse. Eles são membros do mesmo estudo de coorte, mas eles diferem porque eles não têm o mesmo resultado de interesse, né? Ele fala do controle interno, até o Luiz já comentou sobre o controle interno, né? Ele limita os efeitos de confusão e fortalece o resultado dos estudos, né? Eles dizem, se um controle interno não estiver disponível, um grupo de controle com uma população semelhante ou da população em geral, ela pode ser usada, né? Mas isso poderia introduzir confundidores que podem tornar os resultados dos estudos de coorte difíceis de interpretar. População aberta, fixa ou fechada, né? Eu confesso que eu nunca me deparei com isso, não, nunca li sobre isso, mas no capítulo eles falam que a população aberta é uma população dinâmica, o indivíduo pode entrar e sair da população em qualquer momento durante o período do estudo, né? Eles falam que ser membro da coorte definido é definido por uma característica que pode mudar, como participar de uma determinada atividade, tomar determinados medicamentos, ou ser membro de uma determinada equipe, né? A população fixa, elas são definidas por um evento, né, como uma lesão específica ou um procedimento médico específico, né? Aqui, os membros eles são acompanhados por um período de tempo a partir desse momento do evento, e a exposição e o resultado são verificados a partir do evento em diante, né? Então, eles falam que deve ter um evento para entrar na coorte, mas pode deixar a coorte perder o acompanhamento. E a população fechada, eles falam que é semelhante, né, do coorte fixa, né? Mas aqui todos os membros da coorte fechada, eles são acompanhados por um curto período de tempo após o evento específico e não há perda, né, desse acompanhamento. Eles dão um exemplo de que seriam membros de uma equipe, né, acompanhada por um período de tempo para determinadas exposições específicas que poderiam causar alguma doença aguda. Aqui. Eles falam que o estudo de coorte ele pode ser de natureza prospectiva e retrospectiva, né? O momento do estudo de coorte geralmente depende da questão da pesquisa e das variáveis, né? Como o financiamento e os recursos para o estudo. Os estudos de coorte prospectivo costumam ser preferidos, né? Para evitar os problemas associados dentro dos estudos de retrospectivos, como os vieses de observação e confundidores. Os estudos de coortes prospectivos, geralmente, eles são mais caros e a realização desse estudo de coortes, de maneira retrospectiva, pode diminuir o custo, né? A relação de custos do estudo. Eles falam que os estudos de coorte têm algumas semelhanças com os ensaios clínicos, né, em alguns aspectos. Eles falam que ambos fazem comparação entre os grupos de estudos, né, com exposições diferentes e determinam os resultados nesse grupo, né? Essa semelhança que muitas vezes eles falam que muitas vezes torna o estudo de coorte um desenho de escolha quando os ensaios clínicos eles não são possíveis de ser conduzidos, né? E existe diferença que eles também mostram entre os dois tipos de design do estudo, né? Que os investigadores também devem considerar, né? E a principal
diferença entre os desenhos é essa capacidade do investigador designar participantes aos grupos de estudos, né, em um ensaio clínico, mas apenas observar grupos de estudos em um estudo de coorte, né? Eles falam que os ensaios clínicos podem usar métodos de randomização e estratificação para limitar os confundidores, enquanto os estudos de coorte eles vão depender da seleção cuidadosa da população para limitar os confundidores, né? E o investigador ele deve considerar essas diferenças ao determinar um ensaio clínico ou um estudo de coorte mais adequado para as questões de pesquisa específicas. Eles trazem algumas vantagens e desvantagens dos estudos de coorte, né? Eles falam que eles são eficientes para estudar exposições raras associadas a um desfecho comum. Eles fornecem boas informações sobre a exposição e são eficientes para demonstrar uma relação temporal entre uma exposição e um resultado quando o estudo é prospectivo. Eles também são eficientes para estudar vários resultados de uma única exposição e podem medir diretamente a incidência de um resultado ou risco ao longo do tempo, né? Eles são ineficientes para avaliar um desfecho raro, né? Eles também são ineficientes para avaliar resultados como a longa latência ou período de indução após uma exposição. Frequentemente eles falam que eles consomem muito tempo e podem ser muito caros e trabalhosos, né? E eles fecham, dizendo que a consideração desses fatores ajudaria o investigador a decidir se um desenho de estudo de coorte é apropriado para uma questão de pesquisa específica, né? Aqui eles começam a descrever agora os estudos de caso-controle, né? Que ele fala que também são estudos observacionais, que ele vai ter como objetivo principal seria estabelecer uma relação entre exposição e o desfecho específico. Eles falam que o desenho tradicional de um estudo de coorte ele passa da exposição ao desfecho, e enquanto os estudos de caso-controle ele passa do desfecho à exposição, né? Eles dizem que alguns pesquisadores sugeriram que a natureza do desenho de estudo de coorte ela é retrospectiva e ela seria inferior à natureza prospectiva do desenho de coorte, né? Só que eles falam que, na verdade, não seria bem assim, né? Que quando um desenho de caso-controle ele é aplicado a uma questão de pesquisa apropriada, os resultados do estudo de caso-controle poderiam ser tão válidos e precisos quanto um estudo de coorte. Com relação à população, né? Eles falam que ela um desenho básico desses estudos de caso-controle, ele começa com uma identificação da população, com um resultado específico, que seriam os casos, né? Eles falam que é importante ter uma boa definição, né, do que define um caso em um estudo de caso-controle, né? Porque os casos sejam claramente identificados, né, como tendo um resultado de interesse e os viés de seleção sejam minimizados, né? A população de controle, eles falam, deve ser selecionada para fins de comparação, né? E o objetivo seria tentar selecionar um grupo de controle que seja o mais semelhante possível à população do casos, né? Com uma única diferença sendo o resultado de interesse. Falam que sobre o obter as informações de interesse sobre a exposição, né? E essas informações elas poderiam ser obtidas por meio de entrevistas diretas com os participantes de estudos, questionários dos participantes, revisões de registros e biomarcadores, enfim, né? E eles dizem que as perguntas devem ser padronizadas e feitas de forma semelhante para o caso de controle, né? Eles falam, um exemplo, eles falam do meio de uma entrevista semi-estruturada, e eles devem ser de fácil compreensão para os participantes do estudo.
Nesse caso aqui, os entrevistadores eles podem ser mascarados, né? Os dados de registro devem ser mais completos, eles precisos e semelhantes entre as duas populações de estudos. Quando faz o uso dos biomarcadores, eles requerem que eles sejam coletados de forma semelhante entre o caso e os controles, né? E considerar como obter os dados de exposição no desenho do estudo, ele diminuirá o potencial de viés de informação no estudo de caso-controle. Eles falam desse método de correspondência, né, que ele fala que permite que o investigador ele vai decidir sobre características específicas que são importantes para serem excluídas do estudo, né, como potenciais fatores de confusão. E essas características seriam a idade, sexo, raça, a exposição ambiental, o nível de atividade dos atletas, né? E eles falam que os participantes da população do caso controle são, então, apareados com essas características, né? De modo que sejam semelhantes em ambas as populações. Isso elimina essa possibilidade de confundidores e poderia aumentar a validade dos resultados do estudo. Eles trazem as vantagens e desvantagens desse tipo de estudos, né? As vantagens, eles são preferidos para estudar desfechos raros, ou onde pouco se sabe sobre um desfecho em questão, né? Em contraste, eles falam, em contraste com os estudos de coorte, os estudos de caso-controle são mais adequados para estudar os resultados associados, né, a um longo período de indução ou latência, e eles falam que geralmente são mais baratos, porém mais demorados que os estudos de coorte. As desvantagens, né, dos estudos de caso-controle, eles são ineficientes para estudar exposições raras, né? Eles também são limitados por sua natureza retrospectiva e podem estar sujeitos a viés. E como os estudos de caso-controle passam do resultado para a exposição, ele pode ser difícil de inferir a causa, né, se houver informações insuficientes sobre as exposições e as diferenças entre as populações do caso e controle. E aqui ele entra, acho que no último tipo de estudo, né, que são os estudos descritivos, que é uma categoria de estudo observacional, que naturalmente são usados para relatar um resultado específico em uma determinada população ou um resultado sobre o qual pouco se sabe, né? Eles são menos rigorosos do que os desenhos de estudos de coorte, caso-controle, para determinar causalidade entre uma exposição e um desfecho. Eles são considerados úteis, né, para sugerir quais exposições e resultados precisam de um estudo mais aprofundado, né? Eles falam também do desenho de estudo transversal aqui, que é usado especificamente para avaliar a relação entre um desfecho e a exposição ou variáveis de interesse em uma determinada população em um ponto específico do tempo. Eles vão ser comumente usados para estabelecer a prevalência pontual de um desfecho e associações específicas entre exposições ou variáveis e o desfecho de interesse, né? Os resultados, eles são geralmente aplicáveis à população estudada, mas não em outras populações, né? Como desenho de estudos transversais, eles são limitados a dados em um ponto de tempo, eles são incapazes de estabelecer a causalidade, né, entre exposição ou a variável e o resultado de interesse. Os desenhos de estudos transversais, eles são comuns, porque eles são fáceis de ser realizados de maneira eficiente e geralmente são concluídos a um custo mais baixo do que os outros desenhos de estudos, né? E eles consideram os estudos descritivos bons estudos para a geração de hipótese, né? É comum que os resultados, eles falam, né, que é comum que os resultados do estudo transversal gerem questões novas e mais focadas, que então eles são frequentemente estudados em metodologias mais avançadas. E eles concluem que uma compreensão geral dos desenhos de estudos clínicos é essencial, né, para responder de forma eficiente e apropriada às perguntas de pesquisa clínica,
E determinar o desenho do estudo apropriado para uma pergunta de pesquisa específica requer conhecimento das vantagens e desvantagens de cada tipo de desenho de estudo e qual abordagem específica é mais adequada para responder a uma pergunta de pesquisa clínica. E é isso, aí acaba o capítulo. Pô, muito legal, deu em cima, às 21, hein? Rapaz, esse cara é bom de horário. Tô brincando. Pessoal, quem queria fazer comentário, pergunta? Ao final foi mais ou menos tudo que você já tinha falado antes, né? Não, mas teve umas coisas bem interessantes. Tô até fazendo umas anotações no livro aqui, cara. Então, Luiz, eu estava um pouco me dividindo aqui entre a jornada do Simple e um evento aqui do Congresso, mas eu achei extremamente didático tudo que trouxe, né? E porque são discussões pesadas, né? Profundas, muitas coisas aqui. Eu achei que foi extremamente didático. Parabéns pela sua apresentação. E eu não peguei o início. Esse é um capítulo é um livro? É um Isso, artigo? É um livro. o Journal Club agora a gente está fazendo. Assim, a gente pode fazer umas reuniões esporádicas de outros assuntos, mas a ideia regular das reuniões é que toda reunião a gente discuta um capítulo daquele livro do Ebert e do Wieland, que se chama Sports Injury Research. Perfeito. E aí, há 2 semanas atrás, a gente discutiu o capítulo 1, né? Porque a gente começou há 2 semanas atrás, e agora o Rafa fez a apresentação do capítulo 2. Tá ótimo. Não, eu achei extremamente didático e bem esclarecedor, deu uma visão bem geral de todos os desenhos de estudos, né? Os prós, os contras e os benefícios e malefícios ali de cada um. Eu achei bem legal, bem interessante. Parabéns. Está sendo gravado, né, Luiz? Você por acaso vai disponibilizar esse link depois para o pessoal? Como que vai ser? Olha, entre a gente eu posso disponibilizar, não tem problema, mas assim, a ideia, a gente não vai rodar esses vídeos, não. A ideia de gravar é só, sei lá, às vezes tem alguma coisa que a gente precisa rever, alguma discussão que foi brilhante, que é legal os alunos reverem para lembrar na hora de escrever alguma coisa. É mais por aí. A gente está fazendo mais por precaução do que por um objetivo específico, entendeu? Mas a gente gravou a primeira. Então, por exemplo, se você não viu a primeira e quiser ver, eu posso te mandar o link, você assiste e tal. Entendi. Mas a ideia é que o combinado nosso aqui do grupo é que não é para isso sair, isso é ficar com a gente, né? Para sair Ok. tem que pedir autorização e tal, que aí sim. E se precisar sair, não tem problema nenhum. Mas aí a gente precisa combinar, precisa pedir autorização para quem apresentou, para quem estava presente, por aí vai. Mas se for só para rever assim, eu não vejo nenhum problema, acho até interessante. A ideia é essa. É um excelente conteúdo para a gente ficar escutando no trânsito e escutando para entrar, né? Todos esses conceitos. E o capítulo 3 vai ser sobre métodos estatísticos básicos, então acho que promete também daqui 15 dias a nossa discussão, né? É um capítulo escrito inclusive pelo Yost Twisk, né, cara, que é um cara que eu gosto bastante quando se fala em traduzir conceitos estatísticos para o pesquisador, praticamente dito, que não necessariamente é o pesquisador de estatística, né? Uhum. Excelente. Tá ótimo. Obrigada, Luiz. Obrigada, Rafael. Que é isso. E aí, pessoal, mais alguma pergunta, comentário, alguma coisa? Eu gostaria de fazer só um comentário, Luiz. Bora? Eu acho que nessa parte do confundidor, teve uma coisa que eu ouvi uma vez que me virou uma chave, assim, que eu acho que é legal. Quando a gente fala de aleatorizar, né, e de fatores confundidores, acho que vale muito a pena a gente gastar tempo delineando o estudo. E aí eu acho que ter um subsídio teórico, ele é muito importante, porque a aleatoriedade em si, ela mora no agente observador, ela está no pesquisador. Na natureza, as coisas não são aleatórias. A gente que tem o desconhecimento do fenômeno em si. Então, para a gente é aleatório, mas quando a gente descobre, investiga, né, aquilo deixa de ser aleatório. Então, quanto mais eu sei do processo gerador do fenômeno que eu estou observando, talvez menos
menos aleatoriedade eu vou ter no estudo, né? E aí, dentro de um estudo observacional, às vezes, eu acho que se você gastar um tempinho ali para pensar nisso, eu acho que você vai errar menos, né? E vai ter menos viés no seu estudo, porque você acaba coletando coisas que podem estar influenciando o seu resultado. Então, gastar fosfato ali antes, delineando, eu acho que seria o melhor caminho. Aí no ensaio clínico, o ponto positivo do ensaio clínico é que se você não sabe, né, a aleatorização é meio que te dá um... Você não vai saber, na verdade, mas a aleatorização te dá um resguardo, né, dentro do ensaio clínico. Mas no estudo observacional isso não acontece. Show de bola. Para quem gosta de estudar essa questão de aleatorização, né, cara, eu acho que, inclusive, a gente pode pensar em 3 níveis, né? Se você agora pegar um software estatístico, por exemplo, fazer uma aleatorização utilizando um código, enfim, você vai conseguir fazer. Eu me lembro um vídeo, estou lembrando agora um vídeo que a Roberta fez para aleatorizar o prêmio lá da SONAF, né? Você usou um site, né? Esse site ele usou um algoritmo, provavelmente, né? E esse algoritmo, na verdade, não é uma aleatorização, é uma pseudo-aleatorização. O interessante de pensar sobre isso é porque no próprio software estatístico, se você quiser reproduzir uma aleatorização, é possível. A pergunta é, se uma aleatorização é previsível, ela é aleatória? Né? A resposta é não. Então, o que acontece com os métodos utilizados hoje em dia em softwares, sites e tudo mais, é o que a gente chama de pseudo-aleatório. Então, ele é um método, ele é um algoritmo, e esse algoritmo ele imita um processo aleatório. Há algum tempo atrás, eu fiquei encanado com isso, obviamente, e eu fui atrás para descobrir um método aleatório real, o True Aleatorization, né? E para você fazer um True Aleatorization, o que você precisa fazer? Você precisa pegar um evento aleatório da natureza, e na hora que você for determinar, por exemplo, se os grupos vão para um ou para outro, você faz um matching com um processo aleatório na natureza, né? Então você deixa o dado aleatório da natureza dizer para onde os caras vão, por exemplo, e ao invés de fazer pelo algoritmo que seria o pseudo-aleatório. É possível fazer isso, eu tenho um algoritmo construído aqui, se vocês tiverem curiosidade, um dia eu mostro para vocês o algoritmo de pegar o dado que eu peguei foi som. Então a frequência de som é uma som e luz, né? São normalmente as duas mais utilizadas para a questão aleatória. E, se eu não me engano, eu utilizei frequência de som de nuvem. Então, eu fui num site, acho que da NASA, peguei uma amostra de som de nuvem, e com essa amostra de som de nuvem, você consegue fazer esse matching com o teu processo de geração aleatória para ver se um grupo vai para um grupo ou para o outro. Mas tem um terceiro nível. O terceiro nível foi o que bem o Luiz colocou. Se você for na natureza e observar os efeitos aleatórios por muito tempo, muito provavelmente, depois de muito tempo, eles vão começar a desempenhar algum padrão, que é o conceito do caos, né? Então, o conceito do caos é a organização aleatória de um evento. Olha que loucura isso. Então, o caos não é uma coisa imprevisível, pelo contrário, o caos é a previsibilidade de alguma coisa aleatória. A teoria do caos é muito interessante por causa disso, né? Inclusive, tem os algoritmos os algoritmos não, os gráficos que mostram isso. Então, no final das contas, o que eu estou querendo dizer é que no final das contas pode ser que mesmo esse true randomization, pegando na natureza um fator que é tido como aleatório, pode até ser que ele não seja. De qualquer maneira, isso é teoria, isso é filosofia da questão da ciência. Na praticidade mesmo, o que acontece é que mesmo um método pseudo-aleatório não observável, ou seja, que você não coloca a semente para saber onde que ele vai terminar, esse algoritmo, o que acontece é que se você rodar ele várias vezes, na média, ele gera processos com 50% de ir para um lado, 50% de ir para o outro, se a gente dividir esse processo em dois. E, na verdade, a aleatorização que a gente usa para o estudo tem essa definição. Então, no short run, não no long run, no short run,
Se ele gerar 50% para cada lado, beleza, considero isso aleatório, independente do método que seja. Pode ser jogar moeda, pode ser com pseudo-algoritmo, é totalmente aceito, pode ser com algoritmo real, enfim, qualquer situação onde eu consiga garantir duas coisas. Eu tenho 50% de probabilidade de dar A ou B, mas eu não sei se vai dar o B, que é o que acontece com a moeda, né? Se eu falar para você assim, qual que é a probabilidade da cara e coroa? Você sabe. E se eu perguntar para você, mas vai dar cara ou vai dar coroa? Isso você não sabe. Isso define o que é um processo aleatório para a distribuição dos dois grupos. Mas com toda essa história filosófica, se a gente entender que mesmo o processo aleatório falha, e talvez ele falha porque ele tem uma certa tendência no final da história, por exemplo, pela teoria do caos, então a gente começa a entender o que é esse efeito, o erro aleatório que a gente acabou de apresentar aqui, que é o terceiro nível lá, né? Então o erro aleatório é quando tudo foi perfeito e mesmo assim não deu certo. Quer dizer, de certa forma, existe um certo nível que a gente acaba não conseguindo ter um controle sobre ele, né? Mesmo utilizando o processo chamado aleatório, pode ser que ele não seja. Talvez esse é a moral da história nesse ponto, assim. Então, assim, é bem interessante. Para quem quiser, tem toda uma linha de pesquisa em cima desses lances aleatórios, o que é pseudo, o que é aleatório real e tudo mais, né? Para quem quiser, vai atrás aí, que é alguma coisa bastante interessante. Eu já viajei um pouco nessa história por um tempo, mas faz tempo que eu não revisito essas questões. Mas é bem interessante isso aí que você levantou, Luiz. Bem, do ponto de vista filosófico, eu gosto bastante dessas questões. Mais alguma pergunta? O Gustavo colocou, o Pastre estudou a teoria do caos. Então. Quem gosta de sistema complexo acaba estudando a teoria do caos, não tem jeito, né? Para entender esse sistema complexo, a gente acaba passando pelo conceito de caos. Na verdade, o conceito de caos é o que dá esperança para o estudo do sistema complexo, né? Porque não sei se já pararam para pensar, mas estudar sistema complexo quer dizer estudar algo que a gente não tem controle. Então, quando a gente não tem controle de algo, é muito louco, assim. Então, por exemplo, como é que é uma análise de sistema complexo? Você não constrói um algoritmo, você constrói o sistema. E você deixa o sistema rodar para mostrar para você qual que é o resultado que vai dar. Não é uma fórmula que você fala A mais B vai dar tanto, né? Você monta o sistema e deixa o sistema rodar várias vezes e vê o que ele vai dar, até ele gerar uma tendência. Então, se você gerasse um sistema que, em teoria, é da natureza um processo aleatório, nunca geraria tendência. Parece que não é bem assim. E aí é o que acontece com trânsito, voo de pássaro, e esse monte de coisa que a galera estuda dentro do sistema complexo. Então, na verdade, a teoria do caos é o que dá esperança para quem estuda sistema complexo, né? Porque se a gente não conseguir, do ponto de vista da pesquisa, se a gente não conseguir gerar tendência, a gente não gera conhecimento. Porque o conhecimento é a geração de tendência, né? Se não há tendência, ou seja, não há conhecimento sobre certo parâmetro, então acabou tudo, né? Não tem jeito. Então é até bom que as coisas não sejam tão aleatórias, talvez, quanto a gente pense. Mas um pouco de aleatorização é bom, para poder gerar nossos grupos comparáveis no baseline. Então, acho interessante manter assim. Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida? Mais algum comentário? Ô Luiz, coloquei aqui um link de um site que ele faz esse aleatorização real com foi daí que eu tirei a amostra do som. É sensacional. Eu estava conversando com um colega meu que ele trabalha com arte e programação e ele falou assim, existe esse problema da aleatorização e da pseudo-aleatorização. Ter o dado real aleatório ou eu estou trabalhando com um conjunto de dados tão absurdamente grande que fica quase impossível a probabilidade dele se repetir, que ele entrou dentro dessa pseudo-aleatoriedade. É muito legal esse tema. Não, é muito legal mesmo. E foi desse site aí que eu peguei a amostra do som lá. Eu acho que foi som, eu não me lembro exatamente, mas eu acho que foi som de nuvem. Tenho certeza, eu acho que foi. Acho que é fenômenos atmosféricos de radiação de rádio. Não, mas no meu caso, acho que foi alguma coisa de nuvem que eu peguei. Mas enfim, mas é isso aí, quem gostar. Alguém pode digitar o nome do livro? O nome do livro é esse aqui, ó.
Sports Injury Research. Os autores são Evert Verhaeren e Willem van Mechelen. Beleza. Mas para quem está participando do Journal Club, a gente disponibiliza o PDF, viu, Hugo? Hugo? Não sei se foi o Hugo, né, que perguntou. Foi o Hugo. Então, se você quiser o PDF, entre em contato com alguém aqui ou em algum grupo que a gente manda para você, tá bom? Ou no WhatsApp, ou no Telegram, sei lá, onde ficar fácil de você entrar em contato com a gente. Show. Beleza? Mais alguma pergunta, comentário? Tranquilo. Obrigada, Rafa, pela apresentação, hein? Muito bom. Beleza. Bom, então como fechamento a gente pode deixar um agradecimento aí pro Rafa, grandão, né, Rafa? Valeu mesmo. Super bacana aí sua disponibilidade de apresentar pra gente. E é isso então, pessoal. Boa noite. Até daqui 2 semanas, na próxima reunião. Eu vou parar a gravação aqui agora, tá bom? Beleza. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigado, Tchau, Rafael. tchau. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite.